Olá, turma! Na aula de hoje, então, nós vamos fazer uma revisão de gráficos e tabelas. Há várias formas, pessoal, de organizar as informações, fazendo uso, então, por exemplo, de gráficos e tabelas. Mas, afinal, vocês sabem o que é um gráfico e uma tabela? Então, vamos lá. Gráficos e tabelas, na verdade, são algumas formas que a gente tem para organizar dados ou valores numéricos. Então, por exemplo, se a prof fosse fazer uma pesquisa lá na nossa turma do sexto ano, entre essas frutas, qual a sua preferida? Maçã, banana, abacaxi ou uva? E aí vocês fossem me respondendo aleatoriamente qual era a fruta preferida de vocês e a gente tivesse, suponhamos, o seguinte resultado, ali no quadro. Vocês estão vendo que tem várias frutas, né? Primeira coisa que a gente iria fazer quando a gente tem esses resultados, a gente iria criar uma tabela. Uma tabela extraindo todas aquelas informações, aqueles dados numéricos que eu recebi a partir da pesquisa de vocês. Então, o prof vai colocar aqui na tela uma tabela, onde nós temos, então, aqui o campo frutas. Então, tem maçã, banana, abacaxi e uva. E do lado, eu tenho quantidades, que é onde a gente vai registrar o número de alunos que respondeu que prefere tal fruta. Então, vamos lá. Então, a prof vai pegar aqui a canetinha para ficar mais fácil de acompanhar. Então, as maçãs. Quantas maçãs nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso significa, então, que aqui, pessoal, nós temos 7 maçãs. Agora, vamos lá para a próxima. Eu tenho, então, a banana. Vamos ver quantas bananas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho ao total, então, 9 bananas. Vou colocar aqui nas minhas quantidades, então, o número 9. Agora, vamos para a próxima fruta. A próxima fruta que a gente tem é o abacaxi. Abacaxis eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho ao total, então, a quantidade de 6 abacaxis como fruta preferida da turma. Vou colocar aqui os 6. E por fim, então, eu tenho a uva. E nós temos de quantidade de uva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa pesquisa, suponhamos que 8 alunos responderam, então, que preferem a uva. Então, aqui a gente montou a nossa primeira informação, nosso primeiro dado numérico, que é com uma tabela. Então, nós temos 7 maçãs como fruta preferida, 9 bananas como fruta preferida, 6 abacaxis como fruta preferida e 8 uvas. Então, 7 alunos responderam maçã, 9 responderam banana, 6 abacaxi e 8 a uva. Agora, pessoal, a gente vai construir um gráfico para representar, então, essas frutas preferidas. Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui a minha tabela, com aquelas informações que a gente extraiu da nossa pesquisa, e nós vamos, então, construir esse gráfico. Para construir esse gráfico, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha quantidade de 7 maçãs e eu vou, então, preencher cada um desses quadradinhos aqui conforme o número que eu tenho de quantidades. E aí, aqui é importante, cada quadradinho desses equivale a uma unidade. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho ao total 7 maçãs. Então, aqui, o risquinho da maçã, ele vem acompanhando até chegar aqui no número 7. Agora, vamos para o próximo. Eu tenho a banana e eu tenho 9 quantidades. Então, aqui, onde eu tenho a banana aqui embaixo, no eixo horizontal, eu vou subir uma quantidade de 9 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui em cima, esse risquinho aqui, ele vai acompanhar exatamente onde está o meu número 9.
Agora, o próximo que eu tenho é o abacaxi, e eu tenho uma quantidade de 6 abacaxis. Então, aqui onde eu tenho o abacaxi no meu eixo, eu vou subir 6 unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui onde eu tenho o risquinho do abacaxi, ele vem acompanhando até chegar no número 6. E por fim, eu tenho então a uva, e eu tenho 8 alunos que responderam que a uva é preferida. Então, aqui onde eu tenho o eixo da uva, eu vou subir 8 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente acompanhar aqui aonde parou o risco, até as quantidades, eu vou encontrar, então, o número 8. Agora, pessoal, se eu fizer para vocês algumas perguntas, tá? Por exemplo, qual a fruta preferida da turma? A fruta preferida é aquela fruta que teve mais votos. Então, neste caso, olhando aqui o meu gráfico, eu vou constatar que a fruta preferida da turma vai ser a banana, porque a banana teve mais votos, é o maior número que eu tenho aqui no meu gráfico. Ou então, suponhamos que a minha pergunta seja: qual a fruta que teve menos votos, que foi a menos preferida da turma? Então, a gente vai lá no gráfico e a gente vai olhar qual dessas colunas que foi a que teve menor tamanho. Então, nesse caso, foi o abacaxi, que levou apenas 6 votos. Então, ele é o que menos teve votos. Ou, se eu pedir para vocês, quantos alunos preferem maçã e banana? Vamos lá. Eu quero saber quantos alunos preferem maçã. Se eu quero saber quantos alunos preferem maçã, eu vou vir aqui no meu gráfico e eu vou encontrar o número que eu estou procurando, que é o 7. E banana, eu vou vir aqui também no gráfico e vou puxar aqui uma linha e ver qual é o número que representa a banana. Então, vejam que 7 crianças preferiram... Opa, vou apagar aqui que a prof fez um risquinho. Então, aqui eu tenho que 7 crianças preferiram a maçã. Eu tenho que 9 crianças preferiram a banana. Então, ao total, eu tenho 7 mais 9 igual a 16 alunos que preferem essas duas frutas. Se eu tiver a pergunta, quantos alunos preferem o abacaxi e a uva? Então, aqui onde tem o abacaxi, eu vou puxar a minha linha horizontal e vou descobrir qual é o número que eu tenho de crianças que preferem o abacaxi. E depois eu vou fazer o mesmo processo para a uva. Eu vou puxar aqui uma linha e vou descobrir quantas crianças preferem a uva. Então, ao total, no abacaxi eu tenho 6 crianças e na uva eu tenho 8 crianças. Ao total, então, 14 alunos preferem a uva e o abacaxi. Se eu tiver a pergunta, quantos alunos responderam à pesquisa? Para mim saber quantos alunos responderam a pesquisa, sabendo que cada aluno respondeu somente uma vez, eu vou contar o total desses números que eu tenho aqui, então, no meu gráfico e que representam as frutas. Então, o 9, ele representa a banana, o 8, ele representa a uva, o 7 representa a maçã e o 6 representa, então, para nós, o abacaxi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores e eu vou descobrir que, ao total, eu tinha 30 alunos respondendo essa pesquisa. Então, agora, pessoal, que a gente já relembrou o que é um gráfico, o que é uma tabela, e a gente fez um exemplo juntos, construindo como se a gente tivesse uma pesquisa, construindo esse gráfico, construindo essas tabelas, respondendo perguntas sobre esses gráficos e tabelas. Então, agora a gente vai partir para as nossas atividades de hoje. Para fazer a nossa atividade de hoje, nós vamos fazer essa atividade aqui, pessoal, que tá aqui, de formulário, tá? Esse link eu vou estar mandando também ali no grupo para vocês. E em seguida, vocês irão responder. A prof vai colocar aqui na tela para mostrar para vocês como que vocês têm que responder esse gráfico, aliás, esse formulário, tá? Então, aqui, pessoal, a prof abriu aquele link que vocês vão ter lá no grupo e vocês vão ver exatamente isso que está aparecendo, então, aqui para mim, tá? Então, olá, turma!
Vamos desenvolver a nossa aula de hoje através desse formulário de perguntas e respostas. Antes de iniciar as nossas atividades do dia, vamos colocar no nosso caderno a data de hoje. Então, aqui, dia 31 de março. Além disso, informe seu nome completo. Então, vocês vão colocar aqui o nome completo, nome e sobrenome. E em seguida, vocês vão dizer qual a turma de vocês. Depois, então, pessoal, nós temos aqui orientações da aula. Em seguida, vamos responder as perguntas abaixo, que envolvem um pouco daquilo que vocês já estudaram no ano passado. Não é necessário copiar as atividades em seu caderno de aula, porém, algumas atividades necessitam de cálculos para que você possa encontrar as respostas. Por isso, você deverá registrar em seu caderno cada atividade e suas respectivas contas para encontrar o resultado, bem como a alternativa que você assinalou como correta. Então, por exemplo, suponhamos que lá na atividade 1 eu precisei fazer a conta, eu vou colocar a conta no meu caderno. E ainda vou colocar qual a alternativa correta. Na número 2 também, na número 3, na número 4 e assim por diante. Se porventura a atividade ela não demanda conta para responder, apenas raciocínio, vocês vão colocar apenas a alternativa, certo? Então, aí, a partir daí, a gente vai iniciar a nossa aula. Então, ali vocês vão ter as atividades, as alternativas. A prof colocou aqui várias alternativas aleatórias. E, ao final, vocês vão clicar em enviar. Depois que vocês clicaram em enviar, vocês vão ter essa resposta. Sua atividade foi concluída. Você também pode enviar para a prof fotos do seu caderno de aula. Então, eu gostaria que vocês tirassem uma foto lá do caderno de vocês, com as contas que vocês desenvolveram nessa aula, e mandassem elas para mim. Depois, importante, vocês vão clicar em ver pontuação, porque essas atividades elas têm uma pontuação. Ali. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter o total de pontos. Então, por exemplo, a prof colocou respostas aleatórias e dessas 16 respostas, 9 eu acertei, as outras eu errei. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse formulário, se vocês rolarem ele para baixo, vocês irão ver exatamente as respostas que vocês colocaram e as correções. Vocês vão ter um feedback. Então, vamos lá. Ali, então, ó, a primeira resposta, a prof errou, tem um xizinho aqui. E aqui embaixo já me diz o feedback, o que está correto. Ou então, aqui a prof acertou, e aqui eu tenho também o feedback, por que eu acertei. Então, pessoal, aqui vocês vão fazer as correções das atividades de vocês e vocês vão em seguida arrumar lá no caderno de vocês, combinado? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo que eu vou estar ajudando vocês, tá certo? Um beijo e até mais!